Oi, pessoal, tudo bem? Vocês que sempre acompanham os nossos canais e as nossas iniciativas como EDC Podcast, EDC Talks, hoje eu voltei aqui para falar de um assunto muito relevante, claro, sobre educação. Também vamos falar em breve sobre educação bilíngue, as próprias soluções da International School. Mas hoje eu tenho um convidado super especial e nós vamos levar para vocês algo sobre o futuro. Ou será que já é o presente? Então, para começar, imaginem-se na sala de aula. Vocês são alunos e estão estudando sobre as construções do mundo antigo. E sem sair da sala de aula, o seu professor vai lhes levar para a muralha da China, para o Coliseu de Roma. Vocês conseguem olhar, perceber todos os detalhes. Mas vocês estão aqui na sala de aula, sem sair dela. E aí, como será que a gente consegue isso? Vamos então para esse bate-papo? Bora lá? Eu sou a Alessandra Medeiros, gerente de formação educacional da International School, e eu vou junto com vocês aprender um pouco mais sobre esse universo, sobre essa tecnologia do mundo virtual que a gente chama de metaverso. E para isso eu tô aqui com o meu convidado, vou falar um pouquinho sobre ele. Ele é Head de Marketing Sales Strategy aqui da International School e também é sócio fundador da Engenhoteca. Ele é licenciado em computação, pós-graduado em conflitos interpessoais na educação e na construção moral com extensão em educação pela Universidade Jean Piaget de Almada, em Portugal. Autor de diversos materiais educacionais no segmento de educação infantil, anos iniciais e finais, ensino médio, educação de jovens e adultos e ensino técnico. Possui mais de 20 anos de experiência atuando como professor, palestrante, gestor, editor, marketing e growth e equipes multidisciplinares. Seja muito bem-vindo, Jefferson Feitosa. Obrigado, Ale. Obrigado pelo convite. Imagina. E vamos falar sobre coisa boa, né, Ale? Vamos falar sobre metaverso, gente, que é a nova tendência e tá todo mundo falando sobre isso. É isso aí. E esse conceito de metaverso, né, Jeff, pode ser novo para muita gente. Mas quem aqui nunca leu um livro que fale sobre o mundo virtual e o mundo real? Ou já jogou algum jogo onde você cria seu próprio avatar para interagir com outros em ambientes virtuais? É isso o metaverso? O que é isso? Olha, Lê, a verdade verdadeira é que ninguém sabe muito bem o que é o metaverso. Então, assim, a gente vê hoje grandes empresas buscando, pelo menos, implementar em qualquer tipo de setor, especialmente o setor comercial, como é que você utiliza o metaverso como ferramenta. Então, assim, se hoje alguém te falar assim, olha, o metaverso é isso, olha duas vezes, porque não necessariamente ele é assim. Na verdade, as empresas estão tateando o que ele vai ser. E a gente que é da área de educação, nós estamos tentando entender esse cenário, entender essa tendência. É uma tendência que ela não é tão nova assim, né? A primeira menção ao metaverso foi feita num livro, em 1992. Bem recente até. Bem recente, né? A gente que é jovem, né? Então, a gente percebe que a partir de agora, né, com a inserção do 5G, do avanço tecnológico, das redes de internet mais ágeis também, a gente consegue ter um amadurecimento desse tipo de tecnologia. E ela consegue ser replicável agora. A gente percebe também que, apesar do Facebook, né, que agora mudou o nome para Meta, eles estão querendo pegar uma onda, mas por conta de uma necessidade comercial. Outras empresas já estão há muito tempo trabalhando com metaverso e muitas vezes nem sabem. Então, assim, a indústria de games, Ale, é uma indústria, assim, muito, muito fera nessa parte de metaverso. E quando a gente fala de metaverso, essas empresas de videogames estão muito avançadas. A gente vai falar um pouco mais disso mais pra frente, né? Na busca por esse mundo virtual, as pessoas querem interagir, querem estar nesse mundo virtual. Por que dessa necessidade? Existe alguma pesquisa falando sobre isso? Como que é isso hoje? Olha o que acontece, Ale. Como o ser humano, né, do ponto de vista psicológico, ele tem certas necessidades. Então, nós como seres humanos somos seres falhos. Nós queremos ser o que às vezes nós não somos. Nós nos mostramos nas redes sociais, muitas vezes, de um jeito diferente do que acontece na realidade. Todo mundo quer estar incomodado com alguma coisa do corpo. Então você quer, por exemplo, ficar um pouquinho mais magro, ter um pouquinho mais de cabelo. Enfim, você não está satisfeito muitas vezes com a sua imagem. E quando a gente olha para esse olhar mais psicológico, né, e o metaverso ele vem para suprir algumas necessidades. Vou dar alguns exemplos. Quando você está dentro do metaverso, quando você utiliza alguns recursos tecnológicos para estar lá, você vai ter um avatar. Você já ouviu falar em avatar, Ale? Já. Quem não ouviu, tem filmes falando disso, né? Verdade. Não tão recentes, mas já é algo comum hoje, eu acho, o avatar. Tem até um filme que é o Jogador Número 1. E lá é um adolescente, né? E nesse filme ele entra nesse mundo virtual. E nesse mundo virtual ele tem uma série de avatares ali. Então, os avatares nada mais são do que a sua representação digital nesse outro mundo. Então, por exemplo, no metaverso, Ale, a gente pode ser quem a gente quiser. Então, um ponto que é interessante, quando a gente vê, por exemplo, hoje nas redes sociais, tem até uma questão que fala assim, hoje você pode ser tudo que você puder. Então, nas redes sociais a gente coloca aquelas nossas fotos na praia,
viagens e tudo mais. Tá sempre todo mundo lindo. Todo mundo lindo, todo mundo é feliz. No metaverso, a coisa muda um pouquinho de figura. Lá, a gente vai ser tudo que a gente quiser de fato, Ale. Então é um mundo que a gente vai ter que ficar muito atento daqui para frente. Tem algumas pesquisas da OMS que ela diz o seguinte, que a depressão, especialmente nessa época de pandemia que nós vivemos, ela cresceu cerca de 25%. E Ale, assim, a minha percepção, olhando sobre o futuro dentro do metaverso, é que as pessoas fiquem cada vez mais reclusas nesse universo. Porque imagina, aqui, nesse universo, a gente tem essas necessidades físicas. Exato. Lá, todo mundo vai enxergar a gente na nossa melhor imagem. Então, imagina, daqui pra frente, eu sei que é estranho a gente pensar nessas coisas, Ale, mas a gente vai querer estar dentro desse metaverso do que no mundo real. E essas questões de saúde, como a própria depressão, é um ponto de atenção que a gente vai precisar se atentar. A pandemia, ela mostrou um pouquinho dessa faceta, né? Mas o metaverso é um ponto de atenção para a saúde mental que a gente vai ter que ter no futuro, sabe, Elê? Perfeito, é um ponto muito importante a gente prestar atenção, né? A gente vai falar um pouquinho da educação e dentro da escola. Como que isso já está presente com os nossos alunos e tudo mais. Mas antes de entrar na parte educacional, se a gente pensar daqui 8 a 10 anos, como é que você vislumbra o impacto desse mundo virtual do metaverso na área de tecnologia, de ciências, nas diversas áreas da sociedade? Ó, uma coisa que é interessante, Ali, recentemente saiu na Forbes uma matéria dizendo que na pandemia, inclusive, eu vou trazer a pandemia para olhar um pouco para o futuro, tá? Então ela diz que, por exemplo, 85% das empresas na pandemia aceleraram projetos de transformação digital. Então o que isso significa, pessoal? Que, de certa maneira, apesar de todos os percalços, né, que a pandemia trouxe, ela trouxe uma aceleração de projetos digitais. E claro, na educação, como em todas as outras áreas, elas também olharam para isso com mais afinco. Bom, e aí a gente vai trazer esse paralelo, Ale, de como que a gente está olhando para as outras empresas e o que a gente enxerga daqui a 8, 10 anos. Perfeito. Mas sabe uma coisa que é interessante, Ale? A gente tem a capacidade de superestimar o que vai acontecer com a gente dentro de um ano, mas muitas vezes subestimar o que vai acontecer dentro de 10. A gente não consegue imaginar um futuro que não é tão, né, não está tão distante, mas é mais difícil, né? É verdade. Eu vi uma entrevista recentemente do Bill Gates falando sobre como que ia ser a internet daqui 10 anos. E ele falava assim ali na entrevista, não, daqui 10 anos você não vai precisar mais sair de casa para ir no banco. Você vai ter uma agência virtual. Você não vai precisar ir para a empresa para fazer uma reunião com seus colegas de trabalho. Você vai poder fazer essa reunião de qualquer lugar do mundo. Naquela época foi engraçado, né? Porque o entrevistador falava assim, imagina, eu não consigo imaginar um futuro assim. E hoje, o que acontece? A gente vive esse mundo, né, Lê? A gente vive, é muito mais comum a gente viver com esse mundo virtual, muitas vezes em reuniões, nos links por aí que a gente fala, a gente se encontra muito mais virtualmente do que presencialmente, né? Com algumas das pessoas com as quais a gente trabalha, talvez estuda. E aí, Lê, olhando para esse cenário, né, onde a gente vai olhar para os próximos 10 anos, talvez o que a gente vai falar aqui, você fala, imagina, isso não vai acontecer. Mas é muito provável que aconteça. Então, da mesma maneira como a gente utiliza hoje a internet para fazer certas coisas que facilitam a nossa vida, eu percebo que as redes sociais que hoje nós usamos, ela foi uma espécie de treinamento, sabe, Elê? Então, assim, tudo que mais ou menos tem acontecido nas redes sociais vai ser um reflexo ampliado dentro do metaverso. E quando a gente fala de metaverso, muitas pessoas podem se perguntar, né, Elê, antes de entrar no assunto do que vai acontecer daqui a 10 anos, como é que eu vou acessar esse metaverso? Exato. E é interessante, até trouxe aqui para mostrar, é muito comum a gente associar o metaverso com esses tipos de dispositivo. Então eu tenho um óculos, né? Esse óculos, inclusive, é um óculos produzido pela própria Meta, né? O Facebook. E nesse óculos você tem também os joysticks. Você coloca esse óculos e você está imerso numa realidade virtual ou numa realidade mista. Já vou explicar a diferença entre esses dois. Mas o metaverso, gente, não se resume a isso, tá, Lê? O metaverso a gente vai poder acessar ele com qualquer dispositivo móvel, seja ele pelo celular, pelo seu notebook, pelo tablet ou por isso daqui. Qual é a principal diferença de utilizar, Lê, o metaverso aqui? É que a sua imersão, o seu sentimento de imersão vai ser mais profundo. É mais real mesmo, né? Exato. Mas não significa que você só vai poder acessar o metaverso aqui. Então esse é um ponto importante. Então, outro ponto importante nos próximos 10 anos, olhando para essa tecnologia, é que hoje um dispositivo como esse, ele é caro, né? Lá, por exemplo, nos Estados Unidos, a média de preço de um óculos como esse é de uns $300. Trazendo para a realidade brasileira, mais de R$3.000. Então não é fácil, né, Lê? E você expandir isso para um universo de educação, ainda vai precisar de muito refinamento, baratear muito bem essa tecnologia. Então, são questões a serem estudadas. Então, o acesso, ele acaba sendo... Nem todos vão poder acessar. Nesse momento, nem todos conseguem. Mas você falou que a gente pode acessar de um notebook, de um celular. Então, não preciso só
desse dispositivo que é mais caro, né, que é grande. Exato, parece um trambolho, né? Imagina. Não posso usar em qualquer lugar, mas aí em casa, quem tá ali em casa assistindo consegue usar no notebook, no celular também, né? Exato. Mas existe uma realidade um pouco mais próxima ali. Então, por exemplo, hoje, se você que está aí assistindo a gente quiser entrar no metaverso, você consegue. Existe um site que é o Mozilla Hub. A gente vai deixar o link aqui também para que vocês consigam ver. A PUC já tem utilizado, se não me engano, a PUC do Rio Grande do Sul, tem utilizado esse cenário para dar os seus próprios cursos. Então, olha que legal. Eu já tenho hoje faculdades, universidades, usando o metaverso como ferramenta de educação. É uma realidade, como a Lê trouxe aqui, hoje ela já existe. Nós aqui na International School, no começo desse ano, fizemos uma brincadeira, Lê. A gente quis testar como que é essa história de metaverso. E nós produzimos numa outra ferramenta chamada Gator Town, que é uma ferramenta que você constrói um escritório em 2D e todos os colaboradores da área de marketing acessaram esse universo e a gente teve a nossa primeira reunião dentro do metaverso. Foi uma experiência, confesso para vocês, que parecia um game. E até a gente falou, nossa, como é que é isso, né? Como é que vai ser para a empresa? Tá todo mundo aqui reunido, parece um videogame, mas isso é trabalho. Então no começo foi estranho, mas depois a gente se habituou. No primeiro momento era uma brincadeira, era um videogame. Mas você estava dentro de um jogo mesmo. Exato. Era isso, né? Era isso, Ale. E foi uma experiência gostosa. É claro que passar, por exemplo, o dia inteiro usando, por exemplo, esse óculos é bem descômodo. Ou, por exemplo, ficar o dia inteiro acessando no computador ou no tablet esse ambiente, talvez seja um pouco cansativo. Então, a gente percebe, é nítido que vai existir uma evolução desses recursos tecnológicos, né? E aí a gente vai avançar um pouco mais no futuro. Ale, você me perguntou, Jeff, como que vai ser isso nos próximos 10 anos? Exato. Vamos olhar um pouco para a educação utilizando essa tecnologia. Ale, uma coisa que você falou no início da conversa, imagina você estar no Coliseu e você poder, o professor, o educador, poder levar esses alunos até esse universo, né? Você fala, mas Jeff, isso já acontece hoje. Eu posso, por exemplo, pegar algumas iniciativas da própria Google, que tem o Google Cardboard, e eu tenho a utilização de um smartphone, eu consigo entrar lá. Mas é uma utilização um pouco ainda monótona, porque eu acompanho, mas eu não interajo com esse meio. Quando eu utilizo o metaverso, eu vou poder extrair desse momento, dessa interação, dados, eu vou poder ter, já estão produzindo, por exemplo, luvas, para que você tenha uma questão tátil também de toque. Então, olha que interessante, Ale, vamos imaginar um cenário onde a gente queira falar, por exemplo, no 6º ano, é normal que a gente fala sobre o universo, sobre como eu estudo o cosmos, qual é a densidade ou a gravidade de cada planeta. Quando você tem uma experiência como essa, você, por exemplo, poderia colocar num óculos, você vê todos os avatares dos alunos junto com o professor e a gente utilizar, por exemplo, esse joystick para andar no planeta Marte. E aí, em determinado momento, eu não quero só andar, eu quero sentir como que é a densidade da areia desse planeta. Aí entram as experiências sensoriais também. Ale, olha que interessante. E aí você vai poder pegar aquela areia e sentir, poxa, ela é diferente da areia da Terra, né? Ontem, Ale, por coincidência, na verdade essa semana, eu vi uma reportagem falando que agora eles estão também criando, além dessa experiência sensorial, né, de ter, por exemplo, uma roupa, uma luva onde você pode ter experiência tátil, uma experiência de sentir o cheiro. Então, Ale, imagina você também poder visitar um restaurante no futuro e sentir o cheirinho da comida dentro do metaverso. Isso vai aguçar os seus sentidos e você vai querer, por exemplo, puxa, eu quero ir lá experimentar essa comida que eu vi aqui no metaverso. Então isso para as empresas é muito interessante. Como você falou, na área de tecnologia, isso vai ser um grande diferencial para as empresas. Exato. Quer ver um exemplo, Ale? Vamos fazer um teste aqui. Você, Ale, quer fazer um jantar especial para o seu esposo. Só que você tem que buscar o restaurante. Como é que você faz essa busca hoje? Pela internet, pelo tipo de comida que eu gostaria de comer e vou buscar, talvez, indicações de pessoas conhecidas. Ótimo. Então olha que legal como que vai ser isso no futuro, Ale. Você vai colocar, por exemplo, esse óculos e você vai ver lá, por exemplo, fazer uma pesquisa rápida no Google. Legal, eu quero ver sobre esse restaurante. E aí você vai colocar esse óculos e você vai ser transportada para esse restaurante. E você vai poder andar por esse restaurante e você vai conversar com um chefe, como se fosse você estivesse ao vivo. Você perguntar, chefe, me conta, qual que é o cardápio? Ele vai pegar lá o cardápio, Alessandro, tá vendo? É isso daqui. Olha, hoje a minha comida do dia é essa. Quer ver o que as pessoas estão almoçando aqui agora estão falando? Ele vira, pode conversar com qualquer pessoa para perguntar. A Alessandra, no mundo do metaverso, com o avatar dela, vai até lá, conversa, e ela pode falar assim, nossa, eu acho que o Jeff já veio aqui nesse restaurante. Deixa eu ver a opinião dele. Como eu já passei por essa experiência, vai ter um vídeo meu lá do dia que eu estava no restaurante, a Lê vai acessar e vai poder falar no metaverso, Jeff, eu vi que você estava aqui, eu vi que você deu uma avaliação de 5 estrelas, o que você mais gostou?
Nessa hora eu já apareço na tela para a Alessandra e falo, Lê, come isso daqui que é maravilhoso. Ale, olha como é diferente essa experiência. Você vai ter conversado com o chefe, você vai ter falado com pessoas que já passaram por ali por essa experiência, vai poder ver, por exemplo, a cozinha em tempo real, como é que tá, o movimento. Isso vai fazer com que, olha a questão comercial envolvida. Sim. Você fala, puxa, realmente agora vale a pena. Então você vai sair do metaverso, vai pegar seu carro com seu esposo, vamos almoçar lá que eu vi que é maravilhoso. E aí com esse adendo de adicionar, por exemplo, também o cheiro, nossa, Lê. Então assim, a venda do ponto de vista comercial vai ser muito mais construtiva, mais rápida, ágil. Você vai poder ter acesso a pessoas que participaram desse processo. Então, olha como é diferente, Ale. Chega a ser estranho a gente imaginar, conseguir fazer isso, né? Mas quais são as empresas que hoje já investem bastante nesse mundo, nesse metaverso? Olha, Ale, parece absurdo, mas assim, existem grandes empresas hoje investindo pesado dentro do metaverso. Nós temos a experiência da Nike, por exemplo, ela criou um criptotênis, é um tênis no metaverso, e esse tênis a pessoa vai poder usar, o avatar vai poder usar, e eles estão cobrando ali o mesmo valor de um preço no mundo físico. E assim, eles estão vendendo. A Adidas também está investindo pesado nisso. A Coca-Cola, para vocês terem uma ideia, lançaram uma geladeira vintage para sua casa, Lê. Você vai ter na sua casa no metaverso um exemplar de uma geladeira vintage. No metaverso, na minha casa no metaverso. Na sua casa no metaverso. Entendi. E ali, chuta qual é a bagatela que a Coca-Cola cobrou por essa geladeira digital. Ela deve ser cara, mas eu não consigo imaginar quanto. Pois é, Lê, a Coca-Cola cobrou $10 mil. Gente, são $10 mil numa geladeira digital. Parece absurdo, mas, enfim, essa é a realidade que nós já estamos vivendo hoje. Outra questão, Lê, provavelmente vocês devem ter ouvido falar daquela marca de bolsas famosa, a Gucci. Sim. Não sei nem se pronuncia desse jeito, né? Mas acho que sim, né, Lê? Eles estão vendendo também bolsas para o seu avatar no metaverso a preço de bolsas no mundo físico. Recentemente eles lançaram uma bolsa super bonitinha da Gucci, que o valor dela era de mais de $4.500, Ale. E assim, eles não têm estoque, não tem logística, você compra e já tem, diferente no mundo físico, né? Então imagina as possibilidades de teste para essas empresas. E sabe uma coisa, Ale, que aconteceu recentemente? Teve uma empresa, eu não vou lembrar exatamente o nome dela agora, mas ela lançou alguns tênis no mundo virtual. E aí o que ela fez? Ela, obviamente, o custo de produção física desse tênis, isso afeta o fluxo de caixa dessa empresa. Então eles tiveram uma sacada de gênio. Vamos lançar no metaverso essas coleções. A coleção que tiver mais aderência com o público, ou seja, quem mais compra esse tênis, eles têm lá a quantidade, o ranking, vamos transformar isso em tênis físico. Então se a pessoa tem o desejo de ter um tênis no mundo digital, por que ela não teria também no mundo físico? É aquela necessidade psicológica que a gente falou, né, Lê? Então isso vai ser um grande laboratório para essas empresas de produção também. Então imagina, esse é um novo cenário. Eu tenho também outras empresas, Ale, por exemplo, a Biobots. A Biobots, ela investiu mais de R$20 milhões em produção de avatar. E ela fez o avatar da Sabrina Sato. Ale, a Sabrina Sato, ela vai ficar eterna no metaverso. Porque ela pode até deixar de existir um dia, mas no metaverso ela vai existir pela eternidade. As celebridades vão começar a investir nisso também. Então, o mundo começa a se ampliar para esse novo universo, né? E a gente está falando do mundo de várias áreas. Você falou de empresas de varejo, de celebridades, talvez. E como que a gente traz isso para o mundo educacional? Hoje em dia, você já vê esse mundo virtual, esse metaverso entrando nas escolas, porque as crianças, os adolescentes, eles já estão envolvidos com esse mundo virtual, com jogos, com esse avatar que o Jeff disse, assistindo filmes, lendo livros que tratam desse assunto já há algum tempo. Mas como é que você vê a escola, o mundo educacional dentro disso? Bom, uma coisa que é certa, Lê, o mundo educacional vai ganhar muito com isso. A gente mencionou um pouco no início da nossa conversa as possibilidades que nós temos, por exemplo, aquela que eu citei do Planeta Marte. Mas esse ainda é um universo que as escolas ainda estão tateando. E eu percebo um movimento, justamente por uma questão de investimento tecnológico, que as escolas, especialmente as escolas de classe A, de poder econômico alto, eu percebo já que existe um investimento sobre a questão de utilização desse tipo de tecnologia. Mas ainda ele não é uma iniciativa tão bem desbravada. Porque tudo ainda é muito novo, né? Então, para você ter uma ideia, existem algumas pesquisas que dizem que até 2025, com start pela empresa Metaverso, o Facebook, eles vão estar olhando para essas restrições tecnológicas. Mas, de fato, a gente começa a realmente ter um cenário maduro de utilização do metaverso a partir de 2030. Então, é aquilo que a gente comentou, né? A estimativa é para daqui 8, 10 anos. Sim.
Então, muita coisa vai rolar e muita coisa vai acontecer. Aqui na International School, olhando para esse futuro, o que a gente está imaginando, Ale? Primeiro, nós criamos, até lançamos isso na BET Brasil, em 2022, e que a gente está olhando para esse cenário de uma inteligência artificial que possa ajudar alunos, professores e até os nossos clientes nessa parte de relacionamento, para que essa inteligência artificial que nós denominamos como ISA, olhando para esse universo de como que ela pode ajudar essas crianças. E aí, imagina, pessoal, um futuro cenário onde eu tenho a ISA, ou no óculos, ou no tablet, ou no smartphone, onde a criança em casa muitas vezes não consegue exercitar o inglês. E às vezes o pai também não fala inglês. É um cenário que nós temos aqui também, né? Mas que, por meio dessa inteligência, a criança vai poder conversar com a Isa nesse metaverso e falar assim, olha Isa, hoje eu quero treinar o que eu aprendi na escola, lá com o material da International School. E a Isa vai conversar em inglês, vai poder fazer algumas correções junto com a criança, trazer exercícios. Então, a gente pode ter em um determinado momento, além da Isa, a própria Ale entrando nesse metaverso e dando aula para todos os professores, ou fazendo formações a nível nacional ou internacional, trazendo palestras também para esse nosso universo da International School. E além dessa frente, a gente também está estudando e investindo também, Ale, em como a gente cria ambientes virtuais onde a criança possa interagir. Então, naquele exemplo que eu dei para vocês no início da nossa conversa, daquele exemplo do óculos do Google, que, por exemplo, eu vou precisar do smartphone, nessa interação que eu não tenho muito contato com o meio. Uhum. Nós estamos olhando para que a gente possa utilizar esses dispositivos e que a criança possa interagir com esse meio, conversar com os outros colegas, poder utilizar objetos nesse mundo virtual. Então, vou te dar um exemplo. Aqui nós utilizamos muito blocos de montar, né, para construir alguns objetos, para fazer com que as crianças aprendam. Eu posso ter esses mesmos blocos de montar, ou circuitos, ou placas eletrônicas no metaverso. Então, em determinado momento, eu vou lá com meu joystick ou com minha roupa tátil e eu vou poder aprender eletrônica, eu vou poder aprender educação física. Quer ver um exemplo, Ale? Eu adoro, por exemplo, o judô. E judô é um ponto de contato. Talvez eu não consiga ter uma experiência de judô no metaverso. Sim. Mas o karatê, eu posso ter um contato. Eu posso estar com um professor lá do Japão, ou aqui, enfim, qualquer lugar do mundo, e ele me ensinar como é que eu faço os movimentos do karatê. Sei lá, outro exemplo, balé. Então eu posso ter a aula com a melhor professora do mundo e ela vai me ensinar os movimentos para fazer balé. Então, perceba que os campos de atuação na educação, eles são enormes. Hoje a gente tem uma restrição física, por exemplo, eu quero ter aula com os melhores professores das melhores universidades do mundo. Uhum. Sei lá, eu preciso me deslocar para outro lugar ou outro estado ou enfim, país para ter aula. Com o metaverso, eu posso fazer isso. Estando dentro lá do mesmo ambiente que esse professor está. Então, a gente pode dizer que o metaverso, esse mundo virtual, toda essa tecnologia que vem vindo, ela também vai servir, ou ela já serve, como uma ferramenta de ensino-aprendizagem dentro das nossas escolas. E aí, quem está assistindo a gente pode perguntar nesse momento, né? Talvez passou isso pela sua cabeça. Mas Jeff, eu já consigo fazer isso hoje com um ensino à distância. Eu consigo entrar na plataforma, no computador e já está nas melhores faculdades. Uhum. A diferença, pessoal, é que você vai ter... quando você está num EAD, você está no dispositivo que você está vendo todo aquele universo sem ter o contato. Com esse novo recurso, a gente vai estar lá, de fato, interagindo com esse professor. Quer ver um outro exemplo, Ale? Provavelmente você deve ter uma banda favorita de música que você gosta de curtir. E você sempre quis ir no show deles, mas nunca teve esse show aqui no Brasil. Sim. Imagina que no futuro você coloca esse óculos e você vai estar do lado desse artista no palco e ele interagindo para você e cantando do seu lado. Imagina o sentimento, a emoção. Para quem gosta, por exemplo, de futebol, já existem aplicações hoje para você estar ali, do lado do campo, pertinho do jogador, assistindo a partida e mudando todos os ângulos ou andando em volta do campo para poder ver de todos os ângulos. Ale, o metaverso vai permitir esse tipo de coisa. E aí, para a gente finalizar e você pensar ainda no campo da educação, na área da educação, parece algo distante, ele não é. Uhum. Ele é diferente do que a gente tem hoje, como nos últimos 2 anos, que a gente evoluiu bastante em relação ao uso de tecnologias, a gente passou a ter formas diferentes de aprendizado e de ensino também. Mas o que você diria para os nossos ouvintes, principalmente para quem está assistindo e que é da área escolar? O que você diria para eles em relação ao metaverso? É um campo que a gente fica com receio, né? Dá um normal, certo medo, né? De falar, mas vou me arriscar, não vou? Mas as crianças já estão fazendo isso. É verdade. Os adolescentes já estão. E talvez alguns professores ou os adultos ainda não estejam nesse mundo, né? O que você diria? Porque tem uma diferença grande aí da velocidade que isso ocorre para o jovem
e para nós, para o professor, para os pais, para os responsáveis. É verdade. Olha, Lê, uma coisa é certa. Nós, como adultos, temos esse receio, né? E eu digo também como professor. Tudo que é novo, causa, fala, meu Deus, eu vou ter que... Como é que eu vou me lidar com isso, sabendo que, por exemplo, as próximas gerações já vão vir nativas no metaverso? E você falou uma coisa muito importante, Lê, que até foi um discurso muito próximo do que o CEO da Netflix disse também. Ele falou assim, hoje eu não me preocupo com os outros streamers, eu não me preocupo com os outros, eu me preocupo com Fortnite. E aí, todo mundo deve ter ouvido, se você não ouviu ainda sobre Fortnite, sobre Roblox, pesquisa. As crianças hoje já utilizam o Roblox, o Fortnite, e eles já são um metaverso. Lá nesse jogo, Ale, você compra roupinha, você interage. Então, por exemplo, no Fortnite é comum ter show. Eu já participei, eu adoro, estou sempre antenado com isso. Eu já participei de um show, inclusive esse ano, de 2022, foi um show do Emicida. E ele fez um show específico pro pessoal do Fortnite. Você entrava com seu avatar e você dançava no show dele. Foi muito divertido, né? Então, assim, as crianças, pessoal, já estão dentro do metaverso. Elas já participam desse mundo. E a minha preocupação, olhando como educador, é o que nós, como adultos, também estamos perdendo nisso. Porque, nesse momento, o que está acontecendo lá que a gente não está acompanhando? Então, essas preocupações a gente também tem que ter como educador, né? Então, como educador e como escola, o que eu recomendo? Primeiro, pessoal, pesquisem. Essa é uma coisa nova para todo mundo. Então, esse é o momento de entender como é que você aplica isso dentro da educação. Segundo, a gente tem que entender que as crianças já estão nesse universo. É nós que estamos atrasados, né, Ale? É verdade. Então, já perguntem, por exemplo, na sala de aula, quantos de vocês já ouviram falar sobre isso? E aí tragam também das crianças, olha, vamos trazer essas coisas aqui para a sala de aula, vamos entender como a gente pode utilizar isso melhor. Nada melhor do que colocar a criança como protagonista, né, Lê? A gente sabe, estudando a área de educação, que a autonomia, o protagonismo é fundamental. E aí você faz as conexões com as áreas de conhecimento. E como a gente consegue mediar isso com as crianças, exatamente, né, com os adolescentes. Acho que esse é um passo muito importante, né? E aí a gente precisa ter a nossa intencionalidade pedagógica, a gente tem que ter a reciprocidade dos alunos e trazer isso com significado. Acho que esses são os pilares fundamentais aí, olhando para a educação. Muito bom, Jeff. Muito obrigada. Tenho certeza que o pessoal que está assistindo ou que está nos ouvindo adorou essa conversa. E eu vou deixar uma pergunta. Será que você está preparado para esse futuro? É verdade, Ale. Muito obrigada, Jeff. E aguardem as novidades. Teremos mais em breve. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Opa, que papo bacana, né? Muito obrigada, Jeff, pela participação. E fiquem atentos que a gente volta em breve com mais novidades. Tchau, tchau.